Twittando e hoje vamos falar sobre algo muito sério, porque está a causar uma grande repercussão a nível das redes sociais e tudo, e um cancelamento enorme à Netflix após o lançamento do documentário The Verdict. Este documentário é sobre o Michael Jackson, ou seja, sobre a vida dele, principalmente sobre a polémica envolvendo o nome dele. Vamos analisar tudo e vou dar a minha opinião. Isto, sendo que estamos a ver um filme do Michael Jackson que fala sobre a vida dele também, e também a carreira dele, mas que as pessoas amaram. E este documentário as pessoas odiaram, acharam de uma um documentário que expõe algo que muita gente diz que é mentira, que ele foi provado que ele não fez nada daquilo e que a Netflix está a ser sensacionalista e está a querer manchar a imagem do rei do pop, o Michael Jackson. Qual é a vossa opinião? Acham mesmo que a Netflix está a ser sensacionalista, está a querer manchar a imagem de alguém que para muitos, que marcou uma geração e que para muitos é alguém inocente, que tentaram manchar a reputação do rei do pop e que aquilo que tentaram fazer com o nome dele é totalmente errado, é totalmente hum, algo que não existiu, o caso que envolve abuso sexual infantil, isso tudo eu quero mesmo saber a vossa opinião, mas já falamos daqui a pouco. Vamos começar a falar sobre esta série, sobre o que é que ela fala, sobre quantos episódios tem, o que é que o público achou, audiência, não há muitos dados sobre a audiência, por ser a Netflix não ser uma emissora de televisão e sim uma plataforma de streaming, e ainda para mais neste documentário não quiseram muito divulgar muitas coisas porque estão a sofrer uma enxurrada de documentários negativos nas redes sociais. Criaram stickers, criaram GIFs, criaram essas coisas todas a dizer Michael is innocent. Um, ou seja, Michael é inocente. Um, Netflix, e depois tinha a luva de Michael e a fazer o dedo do meio e com o símbolo da Netflix aqui nesta parte. E depois o dedo do meio que eu não vou fazer aqui, né? Por respeito a vocês. Mas não sei se vocês já viram isso, mas a sério, podem ir a qualquer mesmo publicação da Netflix em qualquer, principalmente no TikTok, vão encontrar esses stickers contra a Netflix, contra esse documentário, em qualquer publicação envolvendo o documentário ou não. Todas as publicações estão a sofrer isso nos comentários. Não há uma publicação, e ontem à noite estive a ver isso tudo, não há uma publicação que não tenha esse tipo de comentários. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Agora vamos falar sobre Michael Jackson The Verdict, o documentário da Netflix. O que é? É uma minissérie documental de 3 episódios lançados pela Netflix em junho de 2026. Ou seja, neste mês. Foi neste mês de 2026. Neste mês de junho. O foco principal é o julgamento criminal de Michael Jackson em 2005, há 21 anos. Sim, 21 anos. É muito tempo. As acusações de abuso sexual infantil, o funcionamento do processo judicial, o papel dos mídia, ou seja, o papel da mídia, o papel da televisão, da rádio, jornais, revistas, etc., e a forma como o caso influenciou a imagem pública do cantor, do rei do pop, o Michael Jackson. Ao contrário do Living Near Neverland, esta série tenta reconstruir o julgamento através de os júris, os advogados, jornalistas, investigadores, testemunhas ligadas ao caso e muito mais. O que é dito, atenção, o outro documentário que eu disse, o Living Neverland,
É um documentário, se não me engano, pela HBO e é um documentário que o público amou. Então é um documentário que, hum, pelo que se diz, é um documentário bom e não um documentário como este da Netflix que está a sofrer este tanto de hate. Vamos continuar. O que é dito no documentário? O documentário revisa as acusações de 2005. Michael Jackson foi acusado de vários crimes relacionados com alegado abuso de menores. O julgamento terminou com a absolvição de todas as acusações, nenhuma condenação criminal. O comportamento de Michael Jackson, a série discute a relação próxima de Michael Jackson com as crianças, porque aquilo que se diz e que ele mesmo dizia e mesmo as testemunhas e tudo mais era que ele dormia com as crianças, mas não tinha nenhuma relação sexual, apenas dormia com elas, não acontecia mais nada, assim como um pai dorme com o filho, assim como uma mãe dorme com o filho, com a filha, etc. Não acontecia nada a nível sexual, mas isso acontecia e causou muita discussão, muita polémica, tanto na época como ainda nos dias atuais, pós 21 anos. As visitas de a Neverland, testemunhas apresentados pela acusação, argumentos de defesa, incoerências apontadas por ambos os lados. Isto é o que a série discute neste documentário. Ou seja, é isto que é dito no documentário. O papel da imprensa, uma parte importante do documentário, analisa a cobertura mediática agressiva, sim, sensacionalista. Foi uma mídia que punha aqui o Michael Jackson como o melhor e tudo mais, mas que quando aconteceu isto, foi essa mesma mídia que botou o Michael Jackson daqui para o fundo do poço. Fizeram jornais, programas, revistas, jornais impressos, tudo era a falar sobre este caso, tudo era uma guerra pelas audiências para falar sobre este caso que estava a gerar audiência, estava a gerar ganhos a nível financeiro para todas as empresas que falavam sobre isto e tudo mais. Então, vocês já estão bem a ver aquilo que estava já a acontecer já nessa época. Imaginem hoje em dia. Mas pronto, vamos continuar. Ou seja, a cobertura da mídia agressiva, sensacionalista, tabloides, ou seja, os jornais, revistas, etc. Influência da opinião pública, que era enorme, porque ficaram indignadíssimos quando isto saiu a público e Michael Jackson tentou ali provar a sua inocência, depois veio a morrer, não é? Sem provar a 100% a sua inocência, mas ainda ficou esse rastro até ao dia de sua morte. E também isto fala sobre a pressão dos júris, também dos jurados. Antes de continuarmos, não se esqueçam, por favor, de clicar no like, de darem a vossa opinião nos comentários. Concordam, discordam, acham correto, acham bom, acham mau, acham terrível. Digam aquilo que vocês quiserem sobre o documentário The Verdict, não, The Verdict, do Michael Jackson na Netflix. E também, se viram da HBO, também digam. Se quem viu o filme de Michael Jackson nos cinemas, também digam aquilo que vocês acham. Digam tudo. Eu estou aqui mesmo para vos ouvir, para saber a vossa opinião sobre isto. É um caso que tem que manter a seriedade porque é um caso muito, hum, muito controverso, digamos assim, e que eu tenho a minha opinião de achar que o Michael é inocente. Eu acho que o Michael é inocente. No entanto, contudo, todavia, não posso dar a minha opinião sobre algumas outras coisas envolvendo, por exemplo, esta série. Porque né, é a Netflix e eu não estou para levar com nenhum processo. Mas acho realmente algo muito mau aquilo que fizeram. Né? Mas continuemos. Porque está a gerar tanta polémica, perguntam-se vocês.
porque o caso de Michael Jackson continua extremamente decisivo, muito dividido, muito importante, muito mediático, muito tudo. Sempre que se fala sobre este caso, sempre que há algo envolvendo o nome Michael Jackson, sempre dá audiência, dinheiro e torna a dar ali uma volta e uma volta e uma volta sobre a opinião pública, sobre o que é que as pessoas acham, qual é a sua opinião sobre este caso. Sempre. Ou seja, audiência, dinheiro e opiniões, que é o que a mídia quer. É isso que a mídia quer. Continuando. E existem basicamente assim três grupos. O grupo um que acredita que Michael Jackson era inocente, argumentos mais comuns como foi absolvido, ele foi absolvido, no entanto, lá está, é como eu disse, para as pessoas, para muitas pessoas, a inocência dele não foi comprovada a 100%. Percebem? Aquilo que eu quero dizer. Não foi comprovada a 100%. Foi absolvido, sim, mas muita gente diz que comprou os jurados, comprou não sei quem, que não comprovou nada. Ainda há muita discussão sobre este caso. Lá está, por isso é que isto volta novamente ao ativo com esta série documental. Nunca foi condenado, houve motivações financeiras dos acusadores, sim, porque houve as pessoas que acusavam, digamos que queriam dinheiro, antes de acusarem foram pedir dinheiro, ou seja, há várias coisas que estão mal no caso. Ou seja, há várias coisas. E o Michael não aceitou. O Michael preferiu que fosse a público do que ter que pagar milhões de dólares a às pessoas que o estavam a acusar, porque não só isso poderia, no futuro, as pessoas na mesma fizerem a denúncia e comprovariam que ele, hum, digamos que se sentiria ou se condenaria a ele próprio por ter entregado dinheiro, ou seja, digamos que era uma confissão por ele ter entregado dinheiro, então isso seria a prova de que ele cometeu algum crime, sendo que ele é inteligente, ele não fez isso. E acho que isso foi muito bom. Ele ter essa consciência de que isso poderia ser prejudicial para a sua imagem e para que no futuro, se isso fosse mesmo aos tribunais, isso fosse um peso, caso ele, né, pagasse realmente a essas pessoas, iria ser um peso em ser absolvido ou não, ou ser culpado. Uh, Pronto, continuando. Uh, Houve motivações financeiras dos acusadores. Os mídias perseguiam o Michael Jackson durante anos, em todos os lados. Eram sempre perguntas e perguntas e perguntas sobre este caso. Muita coisa. Continuando. Existe o grupo 2 que acredita que era culpado. Argumentos mais comuns como comportamento considerado inadequado, né, o tal de dormir com as crianças, relatos de vários acusadores ao longo dos anos, padrões de proximidade com crianças, impacto dos testemunhos apresentados, e o grupo 3 considera que nunca haverá uma resposta definitiva, que é também aquilo que eu acho. Ou seja, eu acho que ele é inocente, no entanto, nunca teremos como provar a 100%, atenção, a 100%, é isso que eu estou a dizer, nunca teremos a oportunidade de provar a 100% que ele era realmente inocente. Né? Porque, apesar de eu achar isso, que ele é inocente, é complicado, é muito complicado provar algo desse tipo. É algo realmente muito mau, é algo difícil, né? É complicado falar sobre isto. E nesse grupo 3, digamos que esse grupo, as suas afirmações são: a absolvição judicial não resolve todas as dúvidas, lá está. Existem ainda muitas dúvidas sobre o caso, não é? Que não foram e nem serão provavelmente esclarecidas. Primeiro porque o Michael Jackson já morreu, né? E ele é o principal e morreu, não é? Então, não, pelo menos, pelo menos é isso que nós sabemos, porque existe também a opinião de pessoas que dizem que ele não morreu, né?
que ele está vivo, há gente que diz que ele agora é uma mulher, há gente que diz que ele é um homem, mas que mudou a cara. Há tudo, não é? Há de tudo. Há muitas controvérsias também com a morte dele, ou seja, há muita coisa para ser explicada, para ser dita, para muitas dúvidas, a sério. Eu digo já, eu pensei primeiro que essas coisas eram malucas, mas depois eu vendo um vídeo, vendo outro, vendo. Será que ele não está vivo mesmo, gente? A sério. É que. Não sei. Não sei. Sinceramente, não sei. Acho. Gostaria que ele estivesse vivo. Sinceramente, acho que seria algo muito bom. Muito bom. Mas também, né, já seria uma pessoa mais velha, já seria uma pessoa que, se calhar, já não iria voltar aos palcos, né? E também, nem teria sempre aquela coisa. Tu, ele não estava morto? Não, então acho que nunca voltaria aos palcos, nem a reviver a vida dele. Não sei. Eu não sei o que acreditar, sinceramente. Se ele está vivo, se ele está morto, não sei. Nunca saberemos a 100% também. Essa é outra dúvida, não é? Continuemos. Eh, Também não existem provas conclusivas, digamos assim, para convencer todos os críticos de que ele era inocente ou culpado. Isto é o que o grupo 3 considera. Ainda tem também o debate que provavelmente continuará durante décadas se ele é realmente inocente ou culpado. Prontos. Continuando. Audiências, como eu disse, a Netflix não divulgou, também saiu há pouco tempo, por isso não dei como, né, dizer nada porque saiu há muito pouco tempo o, eh, o documentário, então não podemos dizer a quantas pessoas é que viram, mas com certeza vai ter muita gente a ver só mesmo para depois poder ter bases sólidas para poder criticar, porque acho que é isso também que devemos fazer. É assim, eu acho que não deveria, eu por um lado acho que não deveríamos dar audiência a algo assim do tipo, porque acho que acho que está a ser um pouco sensacionalista. Eu acho que está a ser um pouco sensacionalista. Acho que é assim. Desculpem se não for. Esta palavra para mim é difícil. Mas hum, também, por outro lado, é interessante ver para depois termos bases sólidas para ir nas redes sociais ou para ir na televisão ou assim criticar essa série documental. Porque se nós criticarmos sem termos visto, é algo complicado de fazermos, não é? Continuando. O que sabemos sobre isto? A própria imprensa especializada prevê que o documentário atraia mais audiência devido ao nome de Michael Jackson. Só por aí tem muita audiência sempre. É como eu disse. Ele dá audiência, dinheiro e opiniões. É isso. É as três bases de qualquer mídia. Qualquer mídia quer esses três tópicos. Quer esses três valores. Quer esses três pontos. Quer isso. Qualquer mídia. Seja televisão, seja rádio, seja imprensa, imprensa impressa, ou seja, jornais, revistas, etc. Ok? Sempre querem esses três. Continuando. No entanto, surgiram relatos de fãs a afirmar que o documentário não apareceu entre os títulos mais vistos em alguns mercados logo após, desculpem, a sua estreia. Estes relatos vêm sobretudo de redes sociais e não conseguem, não contribuem, eh, não são aquilo que afirma realmente qual é os dados oficiais, né? Porque medir a audiência de um documentário pelas redes sociais é algo muito difícil. Portanto, não existe ainda prova pública do que será ou não um grande sucesso, este documentário, mas também ainda não há indícios que seja totalmente um fracasso. Porque eu acho, lá está, eu acho que muita gente vai ver para depois poder criticar com bases. Acho que isso é necessário ser feito. Opinião dos críticos. As críticas profissionais estão realmente muito divididas, mas uma análise das mais citadas atribuiu apenas
1.5 estrelas, de 5 estrelas, 1,5 para, para a série. Vocês estão bem a ver? É que nem deram 2 estrelas. Foi 1,5 estrelas. 1,5 estrelas para este documentário. Argumentando que o documentário não apresenta informação verdadeiramente nova sobre o caso e as principais críticas são falta de revelações inéditas, repetição de material já conhecido e sensação de revisitar debates antigos. Fica aí o esclarecimento, fica aí a minha opinião, fica aí aquilo que os críticos acham. E eu quero mesmo saber a vossa opinião nos comentários. Não se esqueçam também de clicar no like, de seguir nas redes sociais, @GLG Entretenimento e também a GLG News, notícias e focas 24 horas de todo o mundo. E vamos continuar. Atenção, não saiam daí. Vamos continuar. Opinião do público. Encontramos aqui uma polarização tremenda, uma divisão enorme. Quem gostou? Alguns espectadores elogiam a organização cronológica, a especialização de julgamento, quantidade de informações reunidas, a tentativa de apresentar vários lados. Um comentário muito votado no Reddit descreveu como detalhado, desconfortável e provocador de reflexão. Vamos continuar. Quem odiou? Os fãs de Michael Jackson foram os mais críticos. Muitas reações incluem pedidos para cancelar subscrição da Netflix, acusações de manipulação, acusação de edição tendenciosa e alegações de tentativa de destruir a imagem de Michael Jackson. Quero saber a vossa opinião? Eu quero saber a vossa opinião nos comentários, gente. Vocês não saem deste vídeo sem me dar a vossa opinião. Eu quero saber a vossa opinião. Vamos continuar. Guerra total nas redes sociais. A discussão tornou-se tão intensa que surgiram campanhas de boicote, hashtags contra a Netflix, vídeos a tentar refutar o documentário, comunidades inteiras dedicadas a defender ou atacar as conclusões da série. O documentário transformou-se praticamente num novo capítulo da guerra cultural que já existia desde Living Neverland. Comparações com essa tal série, o documentário feita pela HBO, Living Neverland. A plataforma foi HBO. O tema, alegações dos acusadores. Foco, Ed Robson, James Sevchuk, acho que é assim, não sei. Passemos à frente desses nomes. Reação dos críticos, muito positiva. Reação do público, extremamente dividida. Impacto cultural, enorme. Living Neverland continua a ser o documentário mais influente sobre Michael Jackson. Recebeu 98% de aprovação crítica no Rotten Tomatoes, mas apenas 26% da aprovação do público, demonstrando uma das maiores divisões entre críticos e espectadores dos últimos anos. Ou seja, é uma diferença enorme. Os críticos deram 96% e o público deu 26%. Eu não vi este documentário, por isso não sei se ele é bom, se é mau, se que é. Por isso vocês podem me dizer aí nos comentários. Eu quero saber a vossa opinião. Eu quero muito saber a vossa opinião, sério. Impacto real na imagem de Michael Jackson. O mais interessante é que, apesar de anos de polémicas, Michael Jackson continua a ser um artista, continua a estar entre os artistas mais construídos do mundo. O seu catálogo continua a gerar milhares de milhões de reproduções. Musicais, biografias e produtos relacionados continuam a ter uma enorme procura, uma enorme audiência e um enorme faturamento.
E mesmo após documentários, processos, debates públicos, o legado artístico de Michael Jackson continua a permanecer forte, completamente intocável, porque é um legado muito bom, é um legado na música incrível, que realmente ninguém pode afetar, porque existe o impacto de gerações inteiras, desde o seu início até às atuais. Toda a gente conhece Michael Jackson, mesmo após a sua morte de 2005. 2005 não, desculpem, ele morreu mais tarde. Desculpem, enganei-me aí na data que ele morreu. Mas toda a gente conhece desde do momento que ele morreu, desse ano que ele morreu para a frente, também toda a gente conhece. Toda a gente. Toda a gente mesmo. E assim, vamos dar aqui uma conclusão. Michael Jackson, The Verdict, não está a ser criticado por ser um documentário mal produzido, mas a principal controvérsia é outra. Mexe numa das figuras mais adoradas e mais polémicas da história da música. O resultado é um documentário que reacendeu um debate que nunca terminou, dividiu profundamente o público, gerou campanhas de boicote e defesa para o Michael Jackson, ou seja, muita gente a defendê-lo e muita gente a boicotar a Netflix, mas até agora não me parece ter produzido uma mudança consensual na forma como o mundo vê Michael Jackson. Não, não existe ainda isso, então eu quero saber a vossa opinião. Eu quero que vocês cliquem também no like para ajudar, para chegar a mais gente, para entrarmos num debate ainda maior, com mais pessoas a dar a sua opinião. Por isso, cliquem no like, se inscrevam aqui no canal para não perderem nada quando saírem vídeos novos aqui no canal. Comentem, sigam nas redes sociais, @galgué é entretenimento, mas também a Galgué News, notícias e fofocas 24 horas de todo o mundo. E vemos por aí. Até à próxima. Tchau, tchau.